Salve galera, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a industrialização brasileira. A gente já falou várias vezes sobre esse assunto, que o Brasil é um país de industrialização tardia, ele teve seu processo iniciado timidamente no final do século XIX, mas o primeiro grande impulso à industrialização brasileira ele aconteceu na era Vargas, a partir da política de substituição de importações. Não sei se vocês estão lembrados muito bem disso, né? O que era essa etapa da política de substituição de importações? Com a crise de 29, houve um corte profundo nas importações de bens de consumo duráveis, não duráveis que vinham para o Brasil. O Brasil até então não era um país industrializado, a gente tinha pouquíssimas indústrias instaladas principalmente no estado de São Paulo, por conta de ser o estado mais rico devido ao desenvolvimento da cafeicultura, mas a gente ainda não tinha um parque industrial consolidado ao ponto de abastecer o mercado consumidor brasileiro. E aí, diante desse cenário, boa parte dos produtos industrializados que nós consumimos aqui no Brasil, eles vinham de fora, eles eram importados. Com a crise de 29, não sei se vocês estão lembrados da aula passada, houve um corte profundo nas importações de bens de consumo não duráveis. Produtos que antes vinham dos Estados Unidos, da Europa, eles estavam tendo dificuldade de ser produzidos pelos países europeus e pelos Estados Unidos, atingidos pela crise, e automaticamente deixaram o mercado brasileiro desfalcado desses produtos. Essa mesma crise de 29 que afeta a economia dos Estados Unidos e também dos países europeus, ela afeta em cheio a economia brasileira, que na época girava em torno das exportações de café. Até então o café era o nosso principal produto de exportação, era o nosso principal produto da economia brasileira. A economia brasileira era a primária exportadora, não sei se vocês estão lembrados do que a gente comentou em aulas anteriores. Até o século XIX, a economia brasileira girava em torno de atividades rurais. O Brasil ele não era um país industrializado, haviam poucas fábricas no Brasil, portanto, boa parte dos produtos que abasteciam o nosso mercado, eles vinham de fora, eles tinham que ser importados. Com essa crise de 29, que afeta o Brasil em termos econômicos, no caso, as exportações de café, e também com a dificuldade de importar produtos industrializados que vinham de fora, entra Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele assume o poder diante da crise política e econômica que acontece no Brasil por conta da queda das exportações de café, e aí Vargas inicia o nosso primeiro grande impulso à industrialização, adotando a chamada política de substituição de importações, ou seja, fabricar no país aquilo que antes era comprado de fora. Esse foi a nossa primeira fase da industrialização. E uma outra característica da era Vargas, da industrialização brasileira, era a política industrial nacionalista. O Estado brasileiro, desde o início, através da política de substituição de importações, até prosseguindo aí os anos 30, os anos 40, a gente tem o Estado dando apoio ao desenvolvimento da atividade industrial no Brasil. De que forma? Facilitando a importação de máquinas e equipamentos para o nosso parque industrial, adotando medidas protecionistas para impedir que produtos estrangeiros entrassem facilmente no Brasil e concorressem com os brasileiros. Sobretudo na década de 40, né, a gente tem a criação de infraestrutura de base por parte do Estado. O Estado brasileiro ele novamente intervém na política industrial, adotando a substituição de importações. De que forma? O Estado brasileiro cria uma série de empresas estatais para dar, de maneira geral, a base, a infraestrutura necessária para o parque industrial brasileiro que estava crescendo, que estava nascente. Então a característica geral da era Vargas, né, além da política de substituição de importações, é a participação do Estado criando infraestrutura de energia, de transporte, capital, injetando aí de maneira geral apoio ao desenvolvimento da atividade industrial. Então a gente tem na era Vargas, né, a política de substituição de importações e uma política industrial nacionalista. O Estado brasileiro, durante todo esse primeiro ciclo da industrialização, ele dá apoio ao desenvolvimento industrial no Brasil. Ok? Na segunda fase da industrialização brasileira, que começa a partir de 56 com o governo do Juscelino Kubitschek, popularmente conhecido como JK, a gente vai ter uma nova etapa da nossa industrialização, marcada pela internacionalização da economia. Reparem o termo, internacionalização da economia.
O que é isso? Participação de capital estrangeiro na nossa industrialização. Essa nova etapa da industrialização brasileira, ela se inicia no governo do JK, em 56, e tem continuidade nos governos militares, a partir de 64, e vai durar até mais ou menos o final dos anos 80, quando termina a ditadura militar no Brasil. E o que marca essa fase, como eu falei para vocês? A internacionalização da economia. E essa situação ela começa lá no governo do JK, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, famosérrimo aí entre os presidentes brasileiros, principalmente porque foi ele o responsável por transferir a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o Centro-Oeste. Ele cria Brasília, né? Inclusive, no atual momento, a gente teve aí 60 anos da inauguração de Brasília, né? Brasília está fazendo 60 anos de inauguração. No ano de 1960, houve a inauguração de Brasília, e Brasília começou a ser construída, começou a ser projetada no governo do JK, que se inicia em 56, quando a gente vai ter aí uma nova etapa do desenvolvimento industrial brasileiro. O JK, ele inicia a nossa industrialização a partir da internacionalização da economia. E o que é isso? O que se resume essa internacionalização da economia? A abertura do nosso país aos investimentos estrangeiros. O JK ele queria implantar um modelo de desenvolvimento industrial que pudesse diminuir a distância do Brasil em relação aos países mais desenvolvidos. O JK queria colocar o Brasil no mesmo patamar dos países pioneiros do processo de industrialização, ou seja, dos Estados Unidos, dos países europeus e do Japão. E para isso, ele implantou um projeto chamado de desenvolvimentismo, isto é, um projeto de desenvolvimento econômico apoiado na industrialização e na infraestrutura a partir de grandes investimentos por parte do Estado. Esse projeto de desenvolvimentismo, ele ficou conhecido como Plano de Metas, e ele tinha como slogan 50 anos em 5, ou seja, desenvolvimentismo, desenvolver o país, e o plano de metas, né, ele tinha esse nome desse projeto de desenvolvimentismo, ele tinha como slogan fazer o país crescer 50 anos no intervalo de 5. 5 anos aí era o período, né, na época do mandato do presidente. Então o presidente queria fazer o país ter um crescimento econômico em 5 anos, o que levaria 50 anos para acontecer, e aí desenvolve esse plano de metas. E aí, com a internacionalização da economia, com a abertura econômica, né, do mercado brasileiro, a entrada de investimentos estrangeiros, vai acontecer a modernização do parque industrial brasileiro. E essa modernização do nosso parque industrial vai acontecer a partir da associação do capital nacional com o capital estrangeiro. Quando a gente fala de internacionalização da economia, que acontece a partir da era JK, a gente está falando da entrada de investimentos estrangeiros no Brasil a partir das empresas multinacionais. A substituição de importações ela permanece. O Brasil segue naquele modelo de desenvolvimento industrial da era Vargas. A gente passa a produzir internamente aquilo que antes vinha de fora. Só que agora, com a entrada de capital estrangeiro, com a entrada no Brasil de empresas multinacionais, a gente tem um impulso à nossa industrialização, com essas multinacionais diversificando aí o parque industrial brasileiro. Na era Vargas, as indústrias que predominavam no Brasil eram indústrias de bens de consumo não duráveis. A partir da entrada de multinacionais, a gente tem também a produção no Brasil de bens de consumo duráveis. As multinacionais automobilísticas são um símbolo aí das empresas de bens de consumo duráveis que vêm para o Brasil a partir da era JK. Galera, então acontece a internacionalização da economia, a abertura do Brasil aos investimentos estrangeiros, e isso tudo vai acontecer a partir do plano de metas, que foi um plano de desenvolvimentismo, né, que foi implantado a partir do governo do JK. E o que consistia esse plano de metas, como eu falei para vocês? O foco é uma teoria, cujo foco está no desenvolvimento econômico estatal, apoiado na industrialização e na criação de infraestrutura por parte do Estado. O slogan desse plano de metas era crescer 50 anos em 5. E a partir daí, JK traça metas, né, como o próprio nome diz, plano de metas, para investir em setores considerados estratégicos para o crescimento do país. 5 áreas deveriam receber investimentos para poder fazer o país crescer, para poder fazer o país crescer
os 50 anos em 5. Que áreas eram essas? Desenvolvimento na área de transporte, energia, para fornecer infraestrutura para a indústria e, claro, desenvolvimento também na área de educação e alimentação, no caso da questão agrícola. Obviamente que transporte e energia foram as áreas que receberam maiores investimentos por parte do Estado. E aí a gente observa isso, exemplificando, na criação de infraestrutura na área de energia e transporte para atrair para o Brasil as empresas multinacionais. Exemplo clássico, no governo JK acontece a priorização do rodoviarismo no Brasil. O Brasil passa a ser um país que tem o modal rodoviário o principal modal de transporte. JK investe na construção de rodovias, sai construindo rodovias do Brasil de norte a sul, com o intuito de atrair para o Brasil indústrias automobilísticas. Ora, o que tem a ver as indústrias automobilísticas com as rodovias? Indústrias automobilísticas produzem carros. O Estado investindo em rodovias automaticamente iria incentivar-se o consumo de carros no Brasil. Então, um cenário perfeito para essas indústrias automobilísticas virem para cá. Ou seja, o Estado, através do plano de metas, através da abertura econômica, aos investimentos estrangeiros, ele cria uma série de possibilidades para atrair para o Brasil empresas multinacionais. E a gente está aí no ano de 56, no pós-Segunda Guerra, em pleno período de expansão das empresas multinacionais para o mundo. E, diante desse cenário, diante dessas vantagens, diante de várias facilidades criadas pelo Estado, várias empresas multinacionais, sobretudo do setor de bens de consumo duráveis, passam a vir para o Brasil, atraídas pelas vantagens oferecidas pelo Estado, como, por exemplo, as isenções fiscais, que é o quê? É o não pagamento de impostos. O Estado oferecia para a multinacional o direito dela não pagar imposto. E ainda, possibilidade de remeter seus lucros para as suas matrizes. As empresas vinham para cá, para o Brasil, atraídas pelo não pagamento de imposto, pela mão de obra barata brasileira, e ainda elas poderiam produzir internamente e remeter facilmente seus lucros para as suas matrizes. Isso de fato aconteceu no Brasil como em outros países subdesenvolvidos. Então a abertura econômica ela trouxe para o Brasil investimentos estrangeiros através das empresas multinacionais. E a chegada de multinacionais no Brasil ela faz com que haja a diversificação do parque industrial brasileiro. O nosso parque industrial, que até então era modesto, era constituído principalmente por indústrias de bens de consumo não duráveis, agora ele passa a ter indústrias de bens de consumo duráveis, além das indústrias de base já construídas pelo Estado na era do governo Vargas. E aí, diante desse cenário, forma-se uma característica básica, típica, uma característica que é clichê da era JK, que é o chamado tripé econômico. A indústria brasileira passa a ser fundamentada a partir de capitais originados de 3 setores básicos. São eles, capital estatal, que financiava as indústrias de bens de produção e as indústrias de base, o capital privado nacional, que era o responsável pelas indústrias de bens de consumo não duráveis, e a entrada de multinacionais no Brasil, capital privado estrangeiro, financiava aí a produção de bens de consumo duráveis. Ou seja, esse é o tripé econômico do Brasil que se fundamentou na era JK, com a internacionalização da economia. Ok, pessoal? As consequências dessa abertura econômica, dessa internacionalização da economia, a entrada de investimentos estrangeiros no Brasil, a entrada de multinacionais no Brasil, fez com que o nosso país se tornasse dependente de capital e tecnologia estrangeira, é óbvio. E houve aumento das desigualdades sociais no Brasil, porque a classe empresarial ela obtinha lucros extraordinários, enquanto a classe trabalhadora ela não tinha participação nesses lucros. Nesse período, uma das medidas adotadas pelo governo para atrair multinacionais para o Brasil foi justamente estagnar o salário da classe trabalhadora. O que é isso? Não proporcionar aumento aos trabalhadores, aos operários das fábricas. Isso fazia com que a mão de obra brasileira fosse muito barata, o que era um atrativo para as indústrias. Então,
Houve um aumento das desigualdades sociais no Brasil, houve um aumento da concentração de renda no Brasil nesse período. Os empresários, a classe industrial lucrou muito, porque houve um aumento da produção industrial no Brasil, mas a classe operária, a classe trabalhadora, ela sofreu bastante nesse período, porque houve a estagnação do salário por parte do Estado. O Estado não fazia aumentos salariais que se refletissem aí no salário dos trabalhadores, né? Posteriormente, nos governos militares, que acontecem a partir de 64, a gente tem a retomada desse modelo de desenvolvimentismo adotado pelo JK. E nos governos militares, que a gente não vai entrar em questão aqui histórica da ditadura militar, chama a atenção o período de 69 a 63, no governo do Garrastazu Médici, em que aconteceu o chamado Milagre Brasileiro. O que a gente lembra de milagre? Milagre é uma coisa extraordinária, uma coisa quase que impossível de acontecer, uma coisa rara. No governo do Médici, basicamente aí de 69 a 63, que foi um dos presidentes da ditadura militar, a gente teve um período que ficou conhecido como Milagre Brasileiro. E o que foi esse Milagre Brasileiro? Foi um período em que a economia brasileira cresceu de forma extraordinária. O PIB brasileiro, ele crescia 10% ao ano. O que é PIB, galera? Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas produzidas. O Brasil crescia 10% ao ano, gente. 10% ao ano é o que a China crescia, né, antes da crise do coronavírus. É um crescimento extraordinário. E esse milagre ele aconteceu por conta da conjuntura externa favorável. A gente estava num período, né, em que os países desenvolvidos, eles estavam numa prosperidade econômica muito grande, muito favorável, países europeus, Estados Unidos, por exemplo, e esses países realizavam grandes investimentos ou faziam grandes remessas de empréstimos a países emergentes como o Brasil. Então a gente teve um intenso desenvolvimento econômico no Brasil, que fez o PIB brasileiro crescer bastante, a economia brasileira cresceu bastante, e isso foi favorecido pela grande disponibilidade de capital estrangeiro no Brasil. Durante os anos do milagre, a gente teve aí um grande crescimento econômico e o Estado brasileiro ele realizou grandes obras de infraestrutura no Brasil e essa infraestrutura, essas grandes obras, elas foram financiadas a partir do capital estrangeiro. Uma grande característica desse período, né, era a facilidade de contrair empréstimos com órgãos internacionais como o FMI, também com países desenvolvidos, que era o caso dos Estados Unidos. Então, paralelo aí ao grande crescimento econômico no Brasil, nós tínhamos os grandes investimentos por parte do Estado em infraestrutura de transporte, telecomunicações, energia, tudo isso com o apoio de capital estrangeiro. Grandes obras foram realizadas no Brasil nesse período, feitas pelo Estado, como, por exemplo, a construção da Ponte Rio-Niterói, com a construção da rodovia transamazônica, que ainda não está pronta, né? Mas, enfim, foi uma grande obra realizada no governo da ditadura militar, no governo do Médici. A construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que até então era a maior do mundo, é uma das maiores do mundo em produção de energia. E isso se refletiu, obviamente, na modernização do parque industrial brasileiro, né? Investimentos nos setores de base, de transformação, equipamentos, bens de consumo não duráveis. Ou seja, durante o período do milagre brasileiro, que foi o período do governo do Médici, a gente teve aí esse grande crescimento econômico. Só que esse crescimento econômico ele aconteceu à custa de capital estrangeiro. A gente cresceu, mas a gente cresceu às custas de dependência externa. A dependência externa que já existia, né? A partir do governo do JK, ela tem continuidade nos governos militares. Beleza, pessoal? Agora, as consequências disso. Aumento da concentração de renda, a modernização do parque industrial, obviamente, não se reverteu em benefícios para a população e o governo pouco se interessou, né, em dar apoio às classes mais baixas, que continuaram lá com achatamento, com congelamento de seus salários. E para o país em si, o que o milagre trouxe de consequências? O endividamento externo, o aumento dos juros internacionais, a má gestão do dinheiro pego emprestado lá fora e a incapacidade do governo de saldar compromissos externos levaram a uma ampliação significativa da dívida externa. E ela se torna um pesadelo para o país a partir de 74, quando acontece uma grande crise internacional provocada por uma alta brusca no preço do petróleo. 74 acontece o chamado choque do petróleo. O que é esse choque do petróleo, pessoal? Nada mais é do que um período em que os países produtores de petróleo eles deixam de produzir
e ocorre uma alta brusca no preço do petróleo. Vários países do mundo que dependiam do petróleo, que é a principal fonte de energia utilizada no planeta, né, óbvio, eles sofreram por conta dessa alta brusca no preço do petróleo, e isso vai repercutir na disponibilidade de capital estrangeiro no Brasil. Muita gente que emprestava começa a cobrar devido a essa crise que acontece a partir de 74 com o choque do petróleo. E o Estado, né, gerindo mal esse dinheiro vindo de fora e também não pagando, não saldando os compromissos, né, não pagando o dinheiro emprestado, que pegava emprestado, a gente tem aí, consequentemente, um aumento da nossa dívida externa. De 70 para 84, a dívida externa brasileira salta de 5 para 9 bilhões de dólares. Então, uma das graves consequências do milagre brasileiro foi o aumento da dívida externa. E no final da década de 70, a gente tem uma grande crise internacional provocada pelo choque do petróleo, e se na década de 70 nós tínhamos a chamada década perdida, nós tínhamos chamado milagre brasileiro, a década de 80, por conta de uma nova crise internacional, ela causa uma grande crise econômica no Brasil. A gente tem a chamada década perdida. Os anos 80 foi um período em que o aumento já tínhamos lá o aumento da dívida externa, a gente tem a diminuição dos investimentos estrangeiros, queda nas exportações brasileiras, incapacidade do Estado de investir na economia, consequentemente aumento da inflação, desvalorização salarial, desemprego e, consequentemente, sem a entrada de investimentos estrangeiros, a estagnação e o sucateamento do parque industrial brasileiro. O que é sucateamento, galera? Sucata, lembra? Coisa velha, coisa antiga. O Brasil dependia, né? Com a internacionalização da economia, o Brasil passou a depender muito de capital estrangeiro. E com a crise internacional que se instala no final dos anos 70 por causa do choque do petróleo, esses investimentos estrangeiros que vinham facilmente para o Brasil, a facilidade que nós tínhamos, né, de pegar empréstimos para realizar obras, para realizar investimentos no nosso país, ele simplesmente acaba, simplesmente a fonte seca. Resultado, se nos anos 70 a gente teve lá o milagre brasileiro, a década de 80 ela é marcada por uma grande crise econômica, que vai se refletir, obviamente, em uma crise política, tanto que no final dos anos 80 a gente tem aí o fim da ditadura militar no Brasil, o fim dos governos militares, né? Veja novamente a crise política, a crise econômica, ela influenciando o cenário político, né? A década de 80 ela é marcada por uma grande crise econômica no Brasil que leva ao fim a ditadura militar. E aí, a partir dos anos 90, a gente tem o retorno aos governos democráticos no Brasil, aos presidentes democraticamente eleitos em nosso país, e aí a gente vai ter uma nova fase da industrialização brasileira que a gente vai ver na próxima videoaula. Ok, pessoal?